Olá, meus irmãos, muito bom dia, que Deus venha nos abençoar e nos conceder uma vida de libertação, em nome de Jesus. Eu quero meditar em um texto bíblico juntamente com vocês, na carta que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever para os irmãos da igreja de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Uma pessoa, quando ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, ela é confrontada pela palavra de Deus, que vai fazer com que ela venha refletir e fazer introspecções na sua própria existência, se realmente aquilo que ela está vivendo até aquele momento, até conhecer Jesus, está correto. E quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, que é um confronto sadio, nos faz refletir se realmente aquilo que nós estamos fazendo está em comum acordo com a vontade de Deus. E quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos não está de acordo com a vontade de Deus, nós sentimos um desejo no nosso coração e na nossa alma de mudar pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz com que o pecador reconheça os seus delitos cometidos, os seus atos fraudulentos e os seus pecados. Então é o Espírito Santo de Deus que faz com que o pecador reconheça que verdadeiramente ele não está vivendo uma vida em conformidade com a vontade de Deus, né? Esse texto aqui vai nos dizendo a respeito de uma vida debaixo da graça. Uma vida depois que você reconhece Jesus como Salvador, você vai vivendo debaixo da graça, que é um favor não merecido, que nós não merecemos, mas tem nos alcançado, né? Esse favor de Deus para com a vida de cada um de nós. E quando nós falamos a respeito de condenação, nós falamos de uma sentença final reconhecida por um juiz de direito, reconhecendo um réu como culpado, estabelecendo para ele ali uma pena a ser cumprida. Então, nenhum de nós, como seres humanos, nós queremos viver debaixo de condenação. Jamais. Mas, muitas das vezes, pelas nossas atitudes cometidas, vai gerando consequências para que nós venhamos arcar com cada uma delas, né? Então, uma vida debaixo da graça, uma vida de um verdadeiro e autêntico cristão, é uma vida de uma pessoa que se esquiva de fazer aquilo que vai fazer com que ela viva debaixo de condenação. Então esse texto aqui, ele é um texto revelador. Quando Deus usa o apóstolo Paulo para dizer assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Poderia ser um ponto final aí, mas não é. É uma vírgula. Você pode acompanhar na tua Bíblia aí, Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu entendo aqui que uma pessoa pode até ter tido um encontro com Cristo, mas ele não viver segundo a palavra pelo Espírito Santo, mas viver uma vida carnal, uma vida pecando. Porque a carne, ela quer pecar, ela quer fazer aquilo que é errado, mas o Espírito que Deus deu quer fazer as coisas de maneira correta. Porque nós, seres humanos, nós somos tricotômicos. Vou explicar. Nós somos corpo, matéria, nós somos alma pensante, que é a nossa capacidade intelectual de discernir, de aprender, de acatar, de assimilar, e temos o Espírito que Deus deu. Então, dentro de nós existe uma guerra, em todos os sentidos. Tanto que o apóstolo Paulo disse assim, olha, aquilo que eu quero fazer e sei o bem que devo fazer, não faço. Porém, o mal, isso faço. Então, existe uma guerra dentro de cada um de nós. O espírito militando contra a carne e a carne contra o espírito. Então, a carne quer fazer o seu desejo, a sua vontade. Então, o alimento da carne é o pecado, é a injustiça, é a ilegalidade, é a mentira, é o engano, é a soberba, é a prepotência, e assim vai. E o Espírito quer fazer as coisas certas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o nosso espírito para que nós venhamos fazer as coisas de maneira correta.
E Deus aqui vai dando uma revelação para os irmãos de Roma através da vida do apóstolo Paulo, que nenhuma condenação há. Nenhum martelo vai bater de condenação de culpa, sentenciando como culpado na vida daqueles que são autênticos como cristãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para todos? Não. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu entendo que, pelo texto, que é possível uma pessoa ser cristão e andar de maneira carnal, e não ser liberto, não se regenerar, e não entender o que realmente significa o tanque batismal, o batismo nas águas, que é o sepultamento do velho homem, das práticas carnais, e o ressurgimento, o nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Em que sentido? Em todos. Nos pensamentos, na postura, nas vestes, nos projetos, tudo. Por quê? Uma pessoa que nasce de novo realmente, ela está aprendendo a caminhar nos primeiros rudimentos da fé cristã. Uma pessoa que é cristã e anda carnalmente, ele não sabe o significado do batismo nas águas. Ele não foi discipulado, ele não teve a compreensão e o entendimento do que é ser realmente um cristão autêntico. O texto está dizendo, o apóstolo Paulo, usando com a propriedade, a autoridade que Deus deu a ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para quais? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando é que eu ando, pastor, segundo o Espírito? Quando eu ouço as palavras, eu sou sensível àquilo que Deus me diz pela palavra, eu vou procurar viver, obedecer aquilo que Deus me ensina pela palavra. Mas vamos fazer uma colocação aqui diferente? Muitas pessoas, como cristãos, que se diz que crê em Deus, crê em Cristo, no Cristo ressurreto, que viveu aqui, morreu, mas ressuscitou, muitas pessoas vivem debaixo de condenação. Em que área? Em muitas áreas. Porque não permite que pela sensibilidade o Espírito Santo de Deus o convença que ele está agindo de maneira errada. Então ninguém quer ficar debaixo de condenação. Uma condenação é uma sentença final decretada por um juiz de direito, reconhecendo o réu como culpado, sentenciando ele a pagar uma pena. Será que você não está pagando nenhuma pena hoje, mas porque você está andando de maneira carnal, dizendo que é cristão? Então Deus, ele é poderoso para mudar os conceitos, a personalidade, o caráter de uma pessoa. Ele muda a essência. Quando é que Deus muda? Quando eu dou lugar para Deus trabalhar, porque Deus, ele não vai obrigar você a nada. Porque senão ele teria que anular o livre-arbítrio de cada um de nós. O que é o livre-arbítrio? É a livre escolha. Você peca porque você quer. Não é porque você é fraco, é porque você quer. Então o pecado, ele é premeditado aqui para poder acontecer. Nada é esporádico, espontâneo, não. Você pensa antes. Só se você não fizer uso de razão, de pensamento lógico, de saber o que é certo e errado. Aí você está salvo dessa condenação. Mas se não, você faz as coisas erradas porque você quer. Não é porque o inimigo te obriga. Não. Eva comeu o fruto proibido porque o inimigo obrigou ela? Ou porque ela quis comer? Porque aquele fruto aparente era mais belo do que obedecer o que o mestre falou, dizendo, o fruto do bem, do mal, da ciência, do conhecimento, não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O inimigo obrigou ela a comer? Eu te pergunto, o inimigo te obriga a você pecar? Agir de maneira carnal? Sabendo como tem que agir? Pela palavra você sabe que tem que perdoar. Você perdoa? Você tem misericórdia? Você não pode pagar o mal com o mal, mas vencer o mal que te fazem com o bem, se é que tem bem, boas atitudes em você. Tá entendendo? Nenhuma condenação, nenhuma sentença de culpado vai prevalecer contra a tua vida e nem contra a minha, se eu for um verdadeiro cristão autêntico e andar ali, ó, pela palavra. Mas se não, eu lamento. Nenhuma condenação há, irmãos,
para aqueles que andam em Cristo Jesus. Então está aqui essa palavra de libertação. Se você não está vivendo pelo Espírito, é uma palavra de libertação. Se você está andando pelo Espírito, é uma palavra de Deus dizendo para a tua vida: vai nessa tua força, porque eu vou te dar vitória. Então ninguém quer estar debaixo de condenação. Logo entendemos que quando uma pessoa está debaixo de condenação, ela vai ter que cumprir uma sentença decretada pelo juiz. É pagar não sei quanto cesta básica, é ficar tanto tempo preso ali, encarcerado, regime fechado, regime semiaberto. Qual o tipo de pena que tu está pagando pelas tuas atitudes carnais? Eu estou falando para você que é cristão. Para você que diz que tem um temor de Deus, o temor de fazer as coisas erradas. Será que tu não está debaixo de uma sentença, de uma condenação? Não de um juiz de direito e nem do inimigo, mas das tuas próprias atitudes? Sabe quem é muitas das vezes que bate o martelo? Condenado. Não é o inimigo, não é um juiz de direito, é você. Pelas tuas atitudes. Então não tem que reclamar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam de maneira espiritual, pela palavra. O carnal, ele não entende a palavra. O carnal, ele não discerne nada, ele anda como louco, como diz em Provérbio. Aquele que é espiritual, ele discerne as coisas, ele tem uma percepção, um entendimento. Mas aquele que é carnal, ele não sabe fazer diferenciação de um palmo do seu nariz, porque ele é carnal. Ele quer alimentar a carne, ele quer ser glutão, ele quer pecar, ele quer falar mal, ele quer ser injusto, ele quer levar vantagem, ele quer agir malandramente, porque ele é carnal. Aí eu te pergunto nessa manhã, você está andando pelo Espírito ou pela carne? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam de maneira carnal, mas espiritual. É uma vírgula que tem, não é um ponto não. É por isso que muitas pessoas, mesmo como cristãs, sofrem o dano, as consequências de viver uma vida de desobediência. Uma sentença dada por um juiz é para obedecer. Porque se não obedecer, vai piorar a situação, que já está não boa. E uma sentença em nossas vidas de condenação, se não melhorar, vai acontecer o quê? Vai melhorar? Vai piorar, irmãos. Então receba essa palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso que tem muito mau testemunho, começando pelos pastores, que eles não estão pelo Espírito, estão pela carne. Mas aí cada um vai dar conta diante de Deus naquele dia. Em nome de Jesus, começando por mim. Eu tenho que falar por mim, não é pelo outro. Tenho que falar por mim. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade, e reconheço que existe uma guerra muito grande dentro do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa psique, do nosso psicológico. Mas sabemos que Tu és poderoso para nos dar vitória. Fortalece a tua filha e o teu filho. Não permita, Senhor, que venhamos viver debaixo de condenação de nenhuma situação. Assim eu te peço, te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Deus abençoe. Reenvie essa palavra. Comente, compartilhe. Faça alguma crítica para melhorar alguma coisa. Em nome de Jesus. Porque eu estou aberto para a crítica. Porque a crítica nos ajuda a crescer, a amadurecer e também a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.